é Carlos Ricardo. Atualmente eu estou como coordenador geral dos direitos da população em situação de rua no Ministério dos Direitos Humanos, onde também coordeno o Comitê Intersetorial de Acompanhamento e Monitoramento da Política Nacional para a População em Situação de Rua, mais conhecido como CIAMP-RUA. Bom, minha trajetória, eu poderia dizer que começou lá na minha adolescência. Mas é um pouco difícil falar dessas coisas, ter que resgatar essas coisas, porque mistura o pessoal com o profissional. Mas eu fui escoteiro e no grupo de escoteiros que eu participava, a gente tinha um viés muito forte. No movimento escoteiro isso é chamado de boa ação, né, que é o trabalho voltado para as pessoas que precisam, que a gente chama lá de ajuda ao próximo. E a partir de uma certa idade, naquele grupo a gente era muito incentivado a desenvolver projetos. E diferente de muitos grupos, diferente do jargão que se tem, que se imagina um escoteiro ajudando a velhinha a atravessar a rua, no nosso caso a gente tinha um incentivo a trabalhar com projetos. E eram pequenos projetos sociais, desenvolvidos por adolescentes e por jovens já iniciando ali a fase adulta. Né, alguns projetos ali que chegaram a ajudar instituições inteiras e tudo mais. Então, isso em Betim, Minas Gerais, que foi a cidade que eu vivi a maior parte da minha vida. E eu nasci em Nova Lima, que é tudo ali perto na região metropolitana de Belo Horizonte. Bom, eu fiz parte de uma entidade religiosa, espírita, que também fazia um projeto que era chamado de sopão, né, que era a preparação da sopa e a distribuição para as pessoas que viviam na rua. Projeto assistencialista, né, como a gente classifica hoje, mas que na época eu não classificava dessa forma. E foi o meu primeiro contato através de um projeto com pessoas em situação de rua. E para além disso, eu sempre trabalhei com os públicos mais pobres. Vale do Jequitinhonha, em Minas Gerais, semiárido brasileiro, através de projetos da universidade. Já trabalhei com adolescentes no tráfico de drogas, já trabalhei em penitenciárias. Você estudou o quê? Eu sou psicólogo. Eu estudei psicologia e fiz uma especialização no enfrentamento à violência contra crianças e adolescentes. Bom, então essa quantidade de atividades acabou... na verdade, sempre fez parte assim, do meu interesse pessoal e profissional o trabalho com os públicos mais vulneráveis, né, que nós chamamos aqui no Brasil de públicos vulneráveis. E depois como psicólogo, estudando minha própria história e tudo, eu fui achando motivos subjetivos para isso, né? Tem a ver com a história da minha família, né, a situação de pobreza que meus pais já viveram, tem a ver com algumas outras coisas que acabam dando motivação inconsciente também para algumas coisas que a gente faz. Mas o fato é que eu sempre gostei de trabalhar com os públicos mais pobres e que mais necessitam de políticas públicas. Ainda lá em Belo Horizonte, eu tive uma experiência no trabalho direto com as pessoas em situação de rua, no serviço de abordagem social, né? Então eu trabalhava na Prefeitura de Belo Horizonte, atendendo as pessoas no próprio espaço da rua. Eu ficava com trabalho noturno, lá a cidade é dividida em regiões, eu ficava com a região centro-leste. Quem é de Belo Horizonte entende, mas pega ali uma parte do hipercentro e pega uma das avenidas principais lá, que é Cristiano Machado, e os bairros todos ali do entorno, até o final dela. Só para a gente pontuar isso quando, assim, questão de data, de ano? Isso foi em 2008, 2007 ou 2008, mais ou menos. E foi interessante que antes desse trabalho na rua, eu tive um contato eu trabalhei numa penitenciária também, e eu tive um trabalho muito intenso com uma mulher que estava em situação de rua, foi presa, e ela já estava num processo de progressão de regime, né, dentro do sistema penitenciário. E o juiz negou a progressão de regime dela,
que seria a semi-liberdade, porque ela estava em situação de rua e não tinha um local para ela poder ficar. Eu lembro que na época, eu trabalhando lá nessa penitenciária como psicólogo e assistente social, a gente fazia parte de uma unidade de saúde que funcionava dentro da penitenciária e tinha um trabalho psicossocial lá dentro. Então, o trabalho lá, a equipe lá, Psicologia e Assistência Social, nós começamos a tentar solucionar. E a assistente social entrou em contato com a rede de acolhimento, com a rede de assistência do município de Belo Horizonte, que era onde ela ficava, e conseguimos um abrigo, né? Uma república, na verdade, uma república para essa pessoa. E fomos, com a Defensoria Pública, fomos recorrer, né, da decisão do juiz, com o argumento, inclusive, que diferente da maioria dos presos que conseguiu essa progressão de regime, ela ainda tinha um acompanhamento do Estado, com facilitação para processos de qualificação profissional e tudo mais. Foi concedida a progressão de regime para ela, e aí interessante que eu perdi o contato, depois saí da penitenciária, e a vida caminhou e eu vim parar em Brasília. Anos depois, trabalhando já, eu estou fazendo um salto aqui na história, mas depois eu volto para a parte cronológica, né, para a cronologia dela. Mas aí já anos depois, já trabalhando na coordenação da política da população em situação de rua, numa reunião do Centro Nacional de Defesa dos Direitos da População de Rua, lá em Belo Horizonte, num espaço chamado Reciclo, que é um espaço de catadores de materiais recicláveis, e algumas pessoas em situação de rua também participam daquele espaço, fazem capacitações e tudo mais, eu reencontro essa pessoa. Eu reencontro essa pessoa trabalhando lá como auxiliar de cozinha. Quantos anos depois? Nossa, isso foram... Olha, uns 5 anos depois. Eu a reencontro, na verdade ela me viu, eu estava de costas servindo minha refeição, e ela me chama, psicólogo, o senhor lembra de mim? Eu olhei e lembrei na hora, imediatamente. Falei assim, nossa, mas que surpresa agradável. Aí ela falou assim, eu estou trabalhando aqui. Aí ela me contou uma parte da história dela e falou assim, prova esse pudim que fui eu que fiz. Um pudim delicioso que ela fez, e ela me contou, depois me contou a história, a gente sentou rapidamente ali, que ela estava trabalhando e eu também, numa outra atividade. Mas aí ela me contou sua história, dizendo que deu certo a nossa tentativa, ela saiu, foi para o abrigo, fez o curso de qualificação de auxiliar de cozinha, passou a trabalhar no restaurante da Reciclo, e ela tinha um auxílio aluguel, pago pela prefeitura, na parte de assistência social, e que ela já estava se preparando para deixar de necessitar do auxílio, porque com a renda dela ela já tinha condições de pagar o próprio aluguel. Né, e estava fazendo essa transição. Então foi uma experiência muito bonita, que anos depois eu vi o resultado de um trabalho feito ali atrás, e aquilo reforçou o trabalho da política, né? Mas aí voltando lá agora para a ordem cronológica, então esse trabalho mexeu muito comigo, e pouco tempo depois de sair da penitenciária, eu vi um anúncio de um processo de seleção para o serviço de abordagem social. Na verdade, era uma empresa terceirizada, uma entidade, né, terceirizada, uma ONG, para trabalhar no serviço de assistência. E eu, automaticamente, escolhi de população em situação de rua, que era o que menos pessoas queriam. Inclusive, na entrevista, a gente poderia dizer, assim, das opções e tudo, e eu fui certeiro nessa opção. Oi? Marcou certeiro. Marquei certeiro. Essa foi minha opção, minha escolha de trabalho profissional, e eu gostei muito. Esse trabalho na penitenciária e o trabalho na abordagem social foi para mim assim, a grande experiência prática mais qualificada, né, no que diz respeito à população em situação de rua, porque a outra foi mais assistencialista e essa já qualificada, a gente tinha grupo de estudos, estudava os casos, a gente já tinha eu já tinha um conhecimento na área de assistência social, então, juntando ali os casos, a parte prática, mais a parte teórica e política da assistência, foi ali uma grande base para o trabalho com a política da população em situação de rua. Bom, aí, encurtando, porque também não cabe aqui contar os detalhes da minha história toda, mas encurtando, em final de 2008 ou 2009, se eu não me engano,
eu passei num concurso temporário para o Ministério do Desenvolvimento Social. E ali eu me tornei técnico de referência no tema da população em situação de rua dentro da Secretaria Nacional de Assistência Social. Você veio para Brasília? Aí eu vim para Brasília. Eu vim para Brasília, eu fiz a prova do concurso e me mudei para cá. E aí 5 meses depois eu fui chamado. Bom, aí ali como na verdade eu entrei para a Proteção Social Especial, bem na época que estava realizando o 2º Encontro Nacional da População em Situação de Rua. E o 2º encontro foi exatamente o processo de validação, de consolidação da política nacional para esse público que nós conhecemos hoje. Então tiveram aí 3 anos de debates do governo federal com a sociedade civil, né, que gerou uma proposta de política que foi validada nesse encontro. E foi bem a época que eu estava chegando no MDS. Eu acabei contribuindo um pouco com o trabalho desse encontro, mas eu não estava à frente do trabalho e nem era uma pauta que me dizia respeito, né? Depois do 2º encontro, eu fiquei como técnico de referência desse trabalho lá no Ministério, dentro da proteção especial, especificamente no serviço de acolhimento. Bom, aí depois disso, teve o decreto, a validação da proposta, né, através do decreto que criou a Política Nacional para a População em Situação de Rua e o CIAMP Rua, que é o seu Comitê Nacional. E com essa... Aí, a partir da criação da política, a política saiu do Ministério do Desenvolvimento Social, que foi o que fez todo esse processo inicial de construção da política, e foi para os direitos humanos, que passou a coordená-la a partir do decreto. Aí eu fiquei mais uns 3 anos no Ministério como técnico de referência e depois, quando estava quase terminando meu contrato temporário, eu já meio em Minas, meio em Brasília, já quase voltando, com meu 2º filho nascendo e já preocupado com as contas. Com as fraldas. Com as fraldas e por aí vai. Eu comecei a trabalhar com consultoria no Ministério dos Direitos Humanos. Então, como consultor, né, então eu ficava um pouco em Minas, um pouco aqui, desenvolvendo o trabalho. E, estando no Ministério dos Direitos Humanos, surgiu o convite para coordenar essa política e meu coração rapidamente já falou assim, sim, que é uma pauta que eu gosto muito, né? Isso foi quando? Isso foi em final de fevereiro de 2000 e... Nossa, peraí que minha cabeça deu nó aqui agora, 2013. Isso, final de fevereiro de 2013 e eu tô lá até hoje. Bom, e aí, de lá para cá, muita água já rolou, né? Nesse trabalho aí de coordenação, um trabalho muito próximo com a sociedade civil, com o governo federal como um todo. E interessante que agora a gente está posso dizer que a gente está entrando numa segunda fase da política nacional para a população em situação de rua. Bom, não sei se cabe isso agora, que estou pedindo para falar da minha história, mas... A gente pensou assim, em fazer justamente esse resgate histórico, né, da construção da política e tudo. E eu acho que a gente podia falar um pouquinho de uma avaliação rápida, né, do que já conseguiu, o que não conseguiu, o que ainda precisa avançar. Ok, perfeito, ótimo. Então eu vou fazer um contexto bem breve assim, da política. Desde final da década de 80, início da década de 90, já tinha ali algumas organizações da sociedade civil pressionando os governos, né, seja no nível municipal, estadual ou federal, para poder mudar o olhar que o poder público tinha em relação à população em situação de rua, porque era considerado um público exclusivo da assistência social. E mesmo assim, não da assistência social como nós conhecemos hoje, num viés assistencialista. Na lógica caritativa, a maioria dos serviços que se tinha para essa população eram serviços de entidades religiosas,
E aí tinha uma provocação que vinha da Pastoral Nacional do Povo da Rua, de algumas organizações de pessoas em situação de rua, fazendo essa provocação. Só que essa provocação, de forma estruturante, ela não foi atendida. Salvo alguma outra experiência bem pontual que acontecia em alguns municípios, mas assim, nada estruturante, nada que tivesse entrado de fato para a política local. Bom, aí passou um tempão, até que em 2000, e algumas coisas acontecendo pontualmente em alguns municípios, até que em 2003 a política, o tema, na verdade, entrou de fato para o governo federal. Né? Então foi a primeira vez que aí os dois públicos que o pessoal fala que são segmentos irmãos, né? Que é a população em situação de rua e catadores de material reciclável, eles foram aí, até essa frase do próprio movimento, que fala que pela primeira vez esses movimentos tiveram voz no Palácio do Planalto. Né? Então eles subiram e falaram no microfone, falaram na tribuna para todo o governo federal. Então ali eles puderam apresentar suas demandas e naquele período foi determinado que se criasse algum tipo de política para esses dois públicos. Bom, dali, a partir dali, em 2005, foi a primeira vez que entrou de fato esse tema dentro de uma política federal, que foi a Política Nacional de Assistência Social, foi a primeira política que incorporou de fato isso e que inclusive a primeira lei que tratou do tema população em situação de rua foi a Lei Orgânica de Assistência Social, né, que a lei é de 93, se eu não me engano, mas em 2005 houve a mudança de um artigo, incluindo aí o tema da população em situação de rua. Em 2004 a Política Nacional de Assistência Social traz esse tema. Ainda, claro, por ser a política que tem olhar para esses públicos mais vulneráveis, mas ainda como exclusividade da assistência, né? As outras políticas ainda não tinham incorporado isso. Bom, aí em 2005 teve um primeiro encontro nacional da população de rua. Em 2006 a criação de um grupo de trabalho, que foi o grupo de trabalho que elaborou a proposta, demorou 3 anos para essa proposta virar a política nacional que nós conhecemos hoje. E aí é interessante dizer desse período aí, existem hoje 3 modelos, né, que nós conhecemos, de ampla pesquisa que a gente faz, até pegando pesquisas de outros países, 3 modelos de política no mundo para a população em situação de rua. Um modelo assistencialista, que é o que nós começamos nele, normalmente os países começam nesse modelo. Um segundo modelo, que é o modelo da nossa política atual, que é o modelo integrado de prestação de serviços por etapa. Os países acabam passando por esse modelo também. Então, a nossa política hoje está nesse formato. Então, mesmo nesse formato, que é o segundo modelo, e tem um terceiro que é mais eficaz, eu vou entrar nele, mesmo nesse formato, nós tivemos já vários avanços, né? Da criação da política até hoje. Por exemplo, só na assistência social nós temos 4 serviços específicos para a população em situação de rua. Então, que permitiu um nível de atendimento qualificado que antes não tinha. Claro que ainda tem algumas críticas, tem um processo de implantação dos serviços que nem todos os municípios conseguiram implantar de forma adequada. Os serviços de acolhimento continuam passando por um processo de reordenamento, de melhoria de qualidade de serviço, capacitação de seus profissionais e tudo mais. Essas coisas ainda acontecem, mas nós temos um problema muito grave, que é o preconceito e a discriminação, que do meu ponto de vista é o maior problema. Ele impede a elaboração de política pública, ou com a política elaborada impede a sua implantação, faz com que profissionais, mesmo você tendo uma portaria, um decreto, uma normativa que diz de um determinado atendimento, ele ainda assim, pelas suas convicções pessoais, se recusa a atender determinada pessoa. Mesmo quando fala que a pessoa pode ser atendida no serviço de saúde sem o comprovante de residência, o técnico, por preconceito, exige esse comprovante ou coloca um outro dificultador para evitar que a pessoa seja atendida, ou manda a pessoa voltar e tomar banho para que então seja atendido pelo médico. E onde, né? Se a pessoa está lá sem tomar banho é porque não tinha lugar para isso. E por aí vai. Então, o preconceito, do meu ponto de vista, ele é o principal dificultador, né? Para implantar aquilo que a gente já conseguiu avançar enquanto concepção, ou até mesmo anterior a isso, para que se crie uma concepção adequada, uma metodologia adequada para atender essas pessoas. Bom,
Então, assim, aí voltando aí nas coisas que a gente... Então, nós avançamos em relação ao serviço, o serviço de saúde tem também um serviço específico, é o próprio consultório na rua, né? Portarias que foram criadas, até em relação à habitação, né? Que nesse modelo aí é o top do atendimento, assim, a última etapa nesse processo, que é o segundo modelo. Já tem legislação que permite que a população em situação de rua seja priorizada no Minha Casa Minha Vida, por exemplo. Né? Mas aí temos grandes dificuldades de implantar isso. Temos um Centro Nacional que trabalha com as violações de direitos desse público, Pronatec para a população em situação de rua. Então eu poderia citar aqui vários avanços, né? E aí quem estiver me escutando falar isso poderia pensar assim, mas tá, você está falando esse tanto de coisa, mas eu olho para as pessoas, elas continuam na rua e o número está aumentando. E aí eu volto aos modelos. Porque no modelo que nós estamos hoje, aí continua o que eu falei em relação ao preconceito e discriminação, isso aí demanda mudança de cultura, mas mesmo na parte metodológica e de implantação de política pública, no modelo que nós estamos hoje, o grande equívoco desse modelo, que ele é um avanço por ser intersetorial, né? Então já as diversas políticas agem conjuntamente, ou deveriam agir conjuntamente no atendimento dessa pessoa e na construção desse processo de saída da rua. Mas o fato dele ser por etapas, ele coloca o acesso à habitação como a última etapa de um processo. E aí tem um pano de fundo muito perverso, que às vezes a gente não percebe. Quando a gente coloca a habitação como última etapa de um processo, subjetivamente a gente está dizendo, as pessoas em situação de rua não estão aptas para morar. Elas não estão prontas, preparadas, ou como se diz em alguns lugares, limpas para poder morar. Então o Estado precisa intervir e preparar essa pessoa para acessar moradia. Isso não é dito declaradamente, isso é um pano de fundo, subjetivo. Mas é o que quer dizer esse tipo de modelo. E aí, quando a gente começa a pesquisar as políticas para a população em situação de rua em outros países, nós conhecemos um modelo que nós estamos chamando aqui no Brasil de moradia primeiro, ou em Portugal é chamado de casas primeiro, ou na sua origem, né, se originou em Nova York, é Housing First, né, continua sendo intersetorial, mas o acesso à moradia ele passa a ser o prioritário. Ele é a primeira coisa que chega e as demais políticas chegam junto com isso, né? E aí é interessante que ele parte de um pressuposto que é óbvio que qualquer criança de 6 anos reconhece isso bem. Eu falo de 6 anos porque foi exatamente o exemplo que eu vivi com o meu filho. Eu explicando para o meu filho, meu trabalho, a gente passando no Eixão, aqui em Brasília, e a gente viu uma barraca com algumas pessoas e ele fala assim, pai, então aquilo ali são pessoas em situação de rua? Sim, meu filho, são com essas pessoas que eu trabalho. Minha filha faz igualzinho. E ele falou assim, então por que você não dá casa para eles? O meu filho de 6 anos falou uma coisa que é óbvia e que nós aqui no Brasil demoramos esse tempo todo para poder perceber isso. E fomos perceber a partir de experiências internacionais. Ok, todos os outros países começaram no assistencialista para depois ir para o modelo integrado para então chegar no modelo que prioriza a habitação. Então nós estamos no caminho certo. Deixa eu só te provocar. Eu fiz meu pós-doutorado em Lisboa, com população de rua. E é curioso como, né, cada avanço traz um determinado tipo de outro problema a ser trabalhado, né? E eu ia para a rua, eu escolhi Lisboa justamente para facilitar esse trabalho com a população de rua, por causa do idioma e tudo. E eu ia para a rua conversar com as pessoas e algumas me relatavam que elas ganhavam a casa, mas já estavam há tanto tempo na rua que não se acostumaram mais a ter uma casa e voltavam para a rua. Eles tinham que lidar com esse tipo de revés, que é uma outra coisa, né? Perfeito. Perfeito. É interessante isso, porque a maioria das pessoas que estão na rua já moraram numa casa antes, né? Então, nós que moramos em casas, a gente tem uma adaptação subjetiva, prática, comportamental, psíquica, emocional, adaptada a essa coisa de morar ou numa casa ou num apartamento, a rotina que a gente tem, a forma como nós fazemos nossas necessidades fisiológicas. E é importante destacar essa parte biológica, porque aí a gente fala de algo que é primitivo, né? E que impacta diretamente na nossa estrutura psíquica.
Então a gente tem uma forma de organizar. Ao ir para a rua, o ser humano precisa se adaptar. E rola uma adaptação mesmo. E é uma adaptação, e aí eu gosto do termo primitivo, porque em algumas coisas remete lá à época das cavernas, porque é uma sobrevivência que você está totalmente exposto ao ambiente, não está na floresta, mas é a floresta de pedra, vamos dizer, a selva de pedra, né? Totalmente exposto ao ambiente, com a violência física sim, que antes eram os animais selvagens, mas agora são os homens selvagens com cacetete, somos nós, quantas pessoas já morreram queimadas, né? Então, assim, um nível de violência muito, muito grande e uma constante ameaça de morte, né? Pelo ambiente que ela vive. Então, não tem como isso não mudar a estrutura psíquica de um ser humano. Ele tem que se adaptar onde ele vai no banheiro, onde que ele pega alimentação, às vezes o lugar é numa lata de lixo, são comportamentos que, para quem mora na casa e olha, assim, você quase faz uma comparação com o animal, né? Então, assim, isso mexe muito. Então, essa pessoa se adapta, uma pessoa que viveu numa casa como nós vivemos, ela se adapta a uma situação. E a repetição dessa adaptação cristaliza uma adaptação. Depois da pessoa voltar para casa, ela demanda um trabalho, que aí é o que eu gosto muito desse projeto Moradia Primeiro, que ele trabalha essa adaptação. Ele trabalha exatamente essa adaptação com coisas simples, que às vezes a gente fica teorizando demais com os nossos tratados acadêmicos aí sobre direitos humanos, sobre serviço social, sobre psicologia e tudo, e às vezes a gente esquece que a gente precisa ensinar a pessoa que ela tem que usar um banheiro, ela tem que cozinhar no fogão e não mais fazer a fogueirinha no chão do apartamento, porque a gente já ouviu o caso de apartamento que pegou fogo. Essa senhora que eu estou te falando, que eu ouvi, ela além de não conseguir dormir numa cama, ela também não usava o fogão. Pois é, de dormir numa cama, a limpeza do próprio espaço, demanda uma adaptação. E isso está previsto nesse projeto. Mas aí, são todas as pessoas que precisam desse nível de adaptação? Não. Tem outras que estão muito mais autônomas. E aí é interessante que o projeto, esse formato, esse terceiro modelo, ele é adaptado de acordo com a necessidade da pessoa. Então, vamos supor, uma das regras que tem lá é aceitar a visita da equipe do projeto, a equipe técnica do projeto, uma vez por semana. Pode ser que a pessoa precise da visita todo dia, pode ser que ela precise 3 vezes por semana, pode ser que ela já esteja no nível de autonomia que o técnico chega lá e fala assim, olha, eu estou aqui só para ver que está tudo bem, então ele começa a distanciar mais esse acompanhamento, né? Então ele é adaptado à necessidade da pessoa. E isso é muito bonito no projeto, né? Tem pessoas que ao escutar isso falam assim, nossa, mas que excesso de intervenção estatal. Não, isso é para quem precisa. Tem gente que precisa de uma intervenção mais intensa. Aqueles que não precisam, falam assim, olha, eu estou tranquilo. Minha casa está aqui aberta para você vir, mas eu estou tranquilo. Aí a própria equipe técnica vai, ó, não tem necessidade. E assim vai adaptando, né, com coisas simples. Em vez de a gente ficar naquele nível de elaboração muito teórico, muito acadêmico, com altas teorias, assim, o que nós vamos ensinar a pessoa? Não vamos ensinar ela a usar o banheiro, a cuidar da sua casa, a arrumar. E aí é muito interessante que na psicologia a gente sabe que a desestruturação interna, né, subjetiva, psíquica, acaba refletindo no espaço externo da pessoa, né? Então, a pessoa, vou usar alguns jargões aqui de forma bem simplista, uma desorganização interna deixa, por exemplo, a pessoa deixa seu quarto bagunçado, né? Ela não está bem internamente, está uma bagunça lá, uma mistura de coisas. Então, aí esse projeto mostra, e quem criou esse projeto foi o Santi Semberos, que é um psicólogo da área de saúde, trabalhando com saúde mental lá em Nova York. Ele percebeu que a organização externa influencia na organização interna também, né? Então é isso que o Housing, o Moradia Primeiro, vem mostrar. E aí tem outros dados que são extremamente importantes e que são os dados para convencer os gestores, é o econômico. Ele é mais barato. É mais barato o poder público oferecer uma casa para a pessoa e esse tipo de serviço e acompanhamento do que utilizar toda essa rede de serviços da forma como ela é hoje para a pessoa manter na rua. Então, ou seja, tem um custo, para pegar um valor aqui de uma cidade como São Paulo,
até mesmo o próprio Distrito Federal. São Paulo tem o cálculo já bem organizado, bem detalhado, as outras cidades ainda não tem isso muito bem estruturado, mas em torno de R$2.000 custa uma pessoa em situação de rua. Estou falando um dado ainda não oficial, mas em breve a gente vai ter dado oficial sobre isso, que a gente já está entrando nesse tipo de cálculo. Mas eu já posso adiantar que em torno de R$2.000 custa uma pessoa em situação de rua se mantendo na rua, né? onde tem uma rede de serviço minimamente estruturada. Com um valor desse é possível a pessoa ou pagar o próprio aluguel da casa e você ainda custear essa equipe que faz um trabalho mais pontual e de ajuda dela no próprio espaço da casa. Então, economicamente, também é mais viável e com resultados mais efetivos. Nós estamos hoje, né, aí, fechando essa história da política da população em situação de rua, nós estamos hoje tentando implementar esse terceiro modelo. Então, a nossa política, no decreto, no papel, formalmente, ela ainda está no segundo modelo. E nós já estamos elaborando, já disseminamos essa concepção por grande parte do Brasil e estamos agora com um projeto piloto sendo construído, aguardando a aprovação no Ministério do Planejamento, para então a gente passar a escrever aí um projeto de lei que muda a política nacional para a população em situação de rua, baseado nesse terceiro modelo, que já tem assim, histórias de êxito no mundo todo. Só para trazer um dado importantíssimo, em mais de 20 países da União Europeia, Estados Unidos, Canadá, Japão, um resultado que é fantástico. Após 2 anos de entrada no projeto Moradia Primeiro, 80% das pessoas em situação de rua continuaram nas suas casas. 80%. É um número muito alto. Então, isso por si só já mostra os resultados do projeto. Fora outros resultados de acesso a trabalho, de melhoria de autonomia e por aí vai. E assim, nesses últimos anos, né, que eu acho que você vai conseguir resgatar de 2013 para cá, né, que é o tempo da coordenação mesmo. Você consegue identificar assim fatos mais importantes que foram assim cruciais para até chegar nessa proposta de modificação da política? Sim, tem um marco. Em 2013 foi feito um projeto chamado Diálogos Setoriais Brasil e União Europeia. É uma parceria, né, do Brasil com a União Europeia, onde visa essa troca de experiências. Então, nós conseguimos aprovar um projeto na área da política da população em situação de rua e fomos conhecer as experiências europeias. Na época, o nosso foco não era em habitação, era na política de forma genérica, e nós fomos conhecer in loco, além das pesquisas feitas por um perito, um consultor de lá da Europa, nós fomos conhecer in loco as políticas da França e da Inglaterra. E lá nós conhecemos o Housing First. Conhecemos e fomos visitar, conversamos com pessoas que fazem parte desse projeto. E aí ali a gente viu, né, o resultado e começamos a partir dali as provocações e o devido amadurecimento e pesquisas e tudo mais para a gente chegar no ponto que a gente chegou hoje. Que ainda é um início, né, mas hoje nós já temos essa concepção trazida aqui para o Brasil. Inclusive algumas universidades já começam a pesquisar esse tema. Ainda não temos um modelo assim muito bem implantado, apesar de algumas experiências iniciais. Parece que o pessoal da revista Traços está experimentando um trabalho nessa linha, né? E outros lugares já começando a estudar a possibilidade de fazer isso. Mas isso é um marco, porque a partir dali o negócio começou. E aí em 2016, julho de 2016, nós aprovamos no SIAMP Rua essa pauta como prioridade para o governo federal, prioridade para a nossa política, colocando aí para nós a meta de implantação desse modelo aqui no Brasil. Se não fosse te pedir demais, queria que você falasse um pouco do papel do SIAMP também. Ok. Bom, o SIAMP, como o próprio nome dele fala, ele é um comitê que serve para acompanhar e monitorar a política. Só que ele tem uma outra atribuição também, que na verdade, nesse processo ainda de implementação da política, que é auxiliar o país a implementar a política. Então, é um comitê
que tem representantes de 9 ministérios, mais representantes da sociedade civil do Brasil todo, que acompanha o que nós temos de ação desenvolvida em todo o país, mas principalmente propõe estratégias, ajuda a construir serviços, construir normativas, aprova coisas, pressiona os ministérios para, de fato, implementar essa política. Então, nesse momento agora, esse é o grande papel do CIAMP-RUA. Futuramente, com a política implantada, aí ele vai ficar exclusivamente no papel de acompanhamento e monitoramento, que é o que está no próprio título do comitê. A composição do CIAMP mudou? Não, ela continua a mesma e a composição do CIAMP ela está prevista no decreto, né? Bom, mas não sei se está falando em termos de pessoas. A composição de representatividade de entidades, ela está prevista no decreto e a gente continua seguindo o que está ali, que é o que está valendo. Você está bem? Com a mesma. Tem perguntas? Tô. Tá? E tem uma clássica que a gente faz, Carlos, que a gente faz para todo mundo, e aí não importa qual nível de rua que a gente faz, que é o seguinte: o que é a rua para você e o que é trabalhar na rua, ou sobre a rua, ou com a rua? Essa pergunta é profunda. É boa. Essa parte ela é boa, a gente faz com todo mundo. Essa é muito profunda. Nossa, assim, ela é muito profunda mesmo, porque assim, a rua, né? Vamos ver a rua. A rua porque na verdade ela é ambíguo, porque a rua, ao mesmo tempo que ela é um espaço de convívio, é um espaço de direito, é um espaço que todos deveriam, né, poder usufruir dele, até numa visão assim romântica, e Brasília foi projetada para isso, né, um espaço de convivência comunitária, de lazer. Mas ela é um pouco isso também. Mas ao mesmo tempo, e aí principalmente para os públicos mas na verdade, dependendo do lugar do país em que se fala, a rua é também um lugar de violência, é também um lugar da ausência de direitos. Aí falando da população em situação de rua, isso fica muito claro, muito nítido, né? Também um espaço de ausência de direitos. Então, ela passa a ideia de liberdade, mas ao mesmo tempo que tem uma liberdade, tem um cerceamento da liberdade muito grande. Então, não é fácil definir, porque ela compreende todas essas coisas ao mesmo tempo. Ao mesmo tempo. E aí é interessante que mesmo com toda a situação difícil que a situação de rua, já falando das pessoas, né, que ela traz, impõe para essas pessoas, ainda assim ela também carrega esse lado romântico da solidariedade. Eu lembro, por exemplo, de um caso lá em Belo Horizonte. Em algum aspecto sim. Eu lembro de um caso lá em Belo Horizonte de umas pessoas que viviam numa praça e que moradores daquele lugar, incomodados com aquela pessoa, mas incomodados ao extremo, num ódio extremo, que queriam tirar a vida da pessoa, isso é um absurdo, colocaram veneno numa cachaça e deixaram a cachaça. Sabia que as pessoas ali eram usuários de álcool, deixaram a cachaça lá para que aquelas pessoas pudessem beber a cachaça e morressem envenenados. Aí eu estou trazendo esse exemplo, porque esse aqui mostra as duas coisas, né? A perversão ali, a violência, mas a solidariedade, porque essas duas pessoas, ao verem essa cachaça, em vez delas tomarem a cachaça sozinhas, ou naquela lógica, vou encher a cara, não, elas compartilharam com um grupo muito maior. E a quantidade de veneno foi diluída por um grupo grande e ninguém morreu. Algumas pessoas passaram mal, chegaram aí para o hospital com uma leve desintoxicação, uma intoxicação alimentar, né? Pela quantidade pequena, foi uma coisa leve e ninguém morreu. Então, esse exemplo mostra, né? Essa parte romântica, solidária e tudo mais. E algumas vezes, para quem tem o olhar de observar as pessoas e tira o véu do preconceito e passa a observar, a gente consegue ver umas coisas bem bonitas na rua, assim, de solidariedade. Você consegue observar a pessoa debaixo de uma árvore, num cenário bonito, até fotograficamente bonito, assim, das pessoas cozinhando e compartilhando aquele alimento. A classe média faz isso quando vai acampar, né? E coloca isso como um super lazer, né? Então as pessoas estão vivendo uma aventura e tal. E as pessoas vivem aquilo. Ok, seria muito melhor se as pessoas tivessem uma casa, mas tem esse lado romântico e o lado
violento também. Além da Cristina, quem Não, mais? só pra continuar, né? Você foi seduzido pela rua quando escoteiro. Imagino desde tenra idade você foi seduzido pela rua. E o que é para ti trabalhar com essa temática? Olha, para mim, isso é uma obrigação. Mas quando eu falo obrigação, não aquela obrigação com peso, uma imposta, né? Que você é forçado a fazer algo. Uma obrigação enquanto cidadão. Uma obrigação é um dever, vamos dizer assim, enquanto cidadão. Porque na minha forma de ver o mundo, estamos todos conectados. Então, o mundo, assim, eu vou ter mais qualidade de vida quando todas as pessoas tiverem qualidade de vida. Obviamente eu consigo ter um avanço ou outro em ações individuais, mas a gente não é isolado do mundo. Então, enquanto tiver uma pessoa em situação de rua, enquanto tiver uma pessoa sofrendo violência, aquilo impacta na minha vida, impacta na sua, impacta na de todo mundo. Então eu acho que a partir do momento que a gente tem condição de fazer alguma coisa, e lá atrás, na minha adolescência, eu nunca imaginava que eu estaria na esfera federal, olhando para a política como um todo, mas cada um no lugar que está, seja um escoteiro, uma criança, um pai, uma mãe com a sua família, seja no lugar que a gente estiver, eu acho que o que a gente puder fazer para poder melhorar um pouco o mundo que a gente vive, e eu não estou falando para ser altruísta não, basta a gente pensar em nós mesmos, por nós, cada um por si, se fizer, faz algo para o coletivo que vai melhorar a própria vida, né? Então, nesse sentido eu falo que é um dever, né? E assim, por algo subjetivo que talvez eu não saiba explicar, eu gosto, me dá prazer, eu me satisfaço fazendo esse trabalho, por mais doloroso que seja. Você sente que a política pública, com todas as dificuldades, mas com os avanços também, a política pública realmente atinge a população? Olha, alcança sim. Nós temos muita dificuldade. Esse é um público que, apesar dos avanços que a gente teve, nunca foi priorizado no poder público, né? Seja em qual esfera for, ele nunca foi priorizado. Porque para você priorizar um público, uma política pública, tem que ter recurso, né? Então, priorizado mesmo nunca foi, a quantidade de recursos sempre foi muito pequena, o investimento para de fato mudar a realidade dessas pessoas sempre foi um investimento pequeno, né? Em comparação com os grandes investimentos que se tem por aí. Então assim, mas mesmo nesse contexto, o pouco que a gente faz, ele melhora a qualidade de vida de algumas pessoas quando o serviço lá chega, né? Então, sim, o trabalho que a gente faz na esfera pública, enquanto política pública, ele surte um efeito, mas a política pública, enquanto o trabalho de política pública for, e aí não é a forma como todas as pessoas pensam, mas se a gente for falar em termos de sociedade, eu acredito que seja a forma como a maioria das pessoas pensam, enquanto isso for atribuído exclusivamente ao governo ou aos governos, seja em qual esfera for, e a própria sociedade não se implicar também, fica mais difícil. A gente está falando de mudança de cultura, a gente esquece que mudar a sociedade é atribuição de todo mundo. Não é só do poder público, é atribuição de todo mundo. Então, o poder público sozinho não vai ser capaz de resolver o problema da situação de rua, mesmo que a gente consiga mudar algumas coisas pontuais, fazer algum determinado tipo de... E mesmo assim, os projetos, as políticas que têm mais êxito, são aquelas que têm um envolvimento maior da sociedade, né? Então, daí a gente precisa vencer o preconceito e a discriminação. Só diz o seu nome e nos dá a permissão para ter gravado e publicado lá. Meu nome é Carlos Ricardo e eu permito que seja gravado, degravado, utilizado aí as imagens.